Estenda suas mãos para cá, vamos orar juntos, vamos? Senhor, nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. Eu preciso ouvir a tua voz nesta noite. Eu preciso que algo aconteça dentro de mim, Senhor. Eu preciso, como eu vi essa semana, uma pessoa dizendo que uma chave tinha sido virada dentro dela, que ela tinha sido ativada, que a vida dela já não é mais a mesma. Que assim seja, Senhor, nas nossas vidas nesta noite. Que nós possamos virar a chave dentro de nós. Que nós possamos sermos ativados. Flua neste lugar. Espírito Santo, flua. Nós queremos ser guiados. Nós queremos ser conduzidos por Ti. Pelo poder que é em nome de Jesus. Nós aniquilamos agora e destruímos toda fortaleza que queira impedir da Sua palavra ser semeada em corações desejosos, necessitados, carentes da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graça e paz, casa do avivamento. Amém, queridos? Guiados pelo Espírito Santo. Desde que nós nos entregamos a Jesus Cristo e reconhecemos o seu senhorio sobre nós, aí eu abro um parênteses até, né? Só quando realmente isso acontece, quando realmente nós fazemos isso, ou seja, uma entrega incondicional em uma submissão total à sua vontade, ao seu tempo e ao seu propósito. Aí sim, Ele nos toma pelas suas mãos e nos guia por águas tranquilas. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo está hoje em nós, no meio de nós, para nos guiar. E nós vamos ver. A primeira coisa que precisamos para sermos guiados pelo Espírito Santo é óbvio, é nascer de novo. Eu, você, todos nós precisamos nascer de novo. Quando nós nascemos de novo? O Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15, nós vemos uma conversa, um debate entre dois homens, entre Jesus Cristo e Nicodemos. Onde Nicodemos, né, ele sendo um dos maiorais, um homem conhecedor profundo da lei, ele vai a Jesus e faz uma pergunta para Jesus. E Jesus dá-lhe uma resposta muito incisiva, direta e objetiva, que isso tem que marcar o seu coração e destravar a sua vida nesta noite. É preciso nascer de novo. Olha que Jesus responde para ele assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, olha a resposta, respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então qual é o nosso passaporte, irmãos, a nossa entrada no reino de Deus? É nascer de novo. E aí no versículo 6, Jesus, né, depois vocês lembram mais em casa, aí eu vou ler o versículo 6 agora, ele explica, olha, o que é nascido, eu estou no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, que diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós podemos chegar a uma conclusão aqui, que aquele que nasce de novo, ele é um bebê, falando de uma forma espiritual. Na forma carnal todo mundo sabe, agora na forma espiritual, quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual, e você precisa, o bebê quando ele nasce, ele precisa de leite. Eu estou dizendo do bebê natural, né? Ele começa a mamar na mamãe, primeiro o leite natural.
E o bebê espiritual, ele precisa do quê? De um leite espiritual para crescer espiritualmente. E vamos ver em 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 2, Paulo fala muito claro sobre isso. Vamos ler o versículo 1. Eu, porém, irmãos, não os pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o que Paulo está dizendo que ele deu? Ele deu leite, porque ainda eram crianças. Amém, querido? Então ainda eram bebês, não pôde dar um alimento sólido. As mamães que estão aqui, juntamente com os papais, né? Sabem, se você der para uma criança de um mês, de um dia, ou até um ano, uma feijoada, com certeza, mata. Ô, irmã, misericórdia. Não é? Porque a criança é um alimento sólido. Então você começa dando um leitinho, depois vai para uma papinha, e aí vai avançando na questão do alimento. É a mesma coisa nós espiritualmente, irmãos. Nós temos que começar com um leitinho espiritual. Agora, a questão está, você não pode ficar o tempo todo somente no leitinho espiritual. Eu não sei quantos anos você tem de cristão, de cristã, de filho de Deus, de filha de Deus. Ou seja, quanto tempo faz que você já se entregou a Jesus? Você vai saber muito bem o estágio que você encontra de acordo com o alimento que você come. Se você ainda está no leitinho espiritual, isso significa que você ainda continua sendo o quê? Um bebê. Você continua sendo ainda uma criança, espiritualmente falando. Dá para crescer? Lógico que dá, irmãos. Vamos lá, vamos ver? Então, por que ele diz assim, ó, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Por que são carnais ainda? Porque não nasceu de novo. Porque aquele que é nascido da carne, é carne. Agora que aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Amém, queridos, por aqui? Agora veja que a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, olha que interessante. Pedro também, nosso apóstolo Pedro amado, sacou da espada, cortou a orelha de Malco. Jesus falou, não, meu filho, não é assim não. Mas vamos aqui, vamos voltar aqui, né? Primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 1 e o 2, diz assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o que, irmãos? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Porque Pedro está reiterando e enfatizando aqui que não pode ser qualquer leitinho, irmão, você tem que tomar. Tem que ser o genuíno leite. Por que eu preciso tomar esse genuíno leite espiritual? Para que haja um crescimento em mim, amém, irmãos? E olha que o autor em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, ele trata do mesmo assunto de uma forma que vocês vão entender. Olha que interessante. Hebreus, capítulo 5. A esse respeito, tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Agora o versículo 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido,
tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha a advertência, irmãos. Começa dizendo assim, ó, já era para ser mestre. E por que não são ainda? Porque, irmãos, não houve crescimento. Houve uma estagnação. Não saiu do estágio de bebê, não saiu do estágio de criança. Você entende? Então é necessário que ensine novamente os princípios fundamentais, elementares do oráculo, ou seja, da palavra de Deus. Mas ao tempo que você já era para ter crescido, ter aprendido e hoje estar ensinando outras pessoas, você sendo mestre. Então é necessário novamente que vocês continuem tomando o leitinho espiritual e não comendo um alimento sólido. Por quê, irmãos? Porque não se alimentou direito. Se alimentou de outros leites, não se alimentou do genuíno leite espiritual. Eu não sei vocês, como vocês vão no supermercado, como é que vocês escolhem um leite que vocês vão tomar? Qual é o parâmetro que você tem? É o menor preço ou a melhor qualidade? É o menor preço ou é o de melhor qualidade? Isso responde ao leitinho que você está bebendo. Aí eu estou falando natural. Entende? Muitas vezes o barato, ele sai muito caro. Não é o genuíno leite espiritual. E olha que ele continua dizendo aqui, o versículo 13, estou em Hebreus capítulo 5, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ele é criança. Ele está dando duas qualidades aqui, ele está voltando novamente dizendo que é inexperiente, ou seja, não adquiriu experiência ainda, e não cresceu, não é adulto ainda é uma criança, não houve crescimento, amém? Mas olha que ele termina dizendo no versículo 14, mas o alimento sólido é para quem, irmãos? Para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então nós vemos aqui que o leite é para bebês, é para crianças, mas o alimento sólido é para adulto. Mas tem algo que está dizendo aqui, precisa ter o que, meus irmãos? Precisa ter uma prática. Precisamos exercitar constantemente, irmãos, porque aí quando tem uma prática, quando nós exercitamos as nossas faculdades, né, tem um resultado. Qual é? Nos traz discernimento para o bem e para o mal. Não me respondam, mas reflitam sobre isso. Quantas e quantas vezes você ouviu uma voz dentro de você, ou uma voz externa falando para você, principalmente mamães, esposas, né? Falando assim, olha, não faça isso. Esse seu amigo vai dar ruim. Ah, mulher, não foi, amor? Esse negócio é da China. Como da China? É de Deus? Então você ouve. Mas você discerne isso, se é para o seu bem, se é para o seu mal. Compreende, irmãos? Quando há um crescimento espiritual, quando você está dentro da palavra do Senhor, você ouve a voz, você se deixa ser conduzido, você deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Veio aqui agora, não está marcado aqui, mas preciso deixar. João
João 14, é isso? Não, João 14 não. É João 10. Quando se fala de vós, ó irmãos, ó aqui, ó. Obrigado, Espírito Santo. É isso, Evangelho de João, capítulo 10, ali ó. Em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para que o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, as suas próprias ovelhas o conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por que elas o seguem, irmãos? Porque lhe reconhecem. Você entende isso, irmãos? Então, a prática nas verdades e na palavra de Deus vai te dar realmente discernimento, para que a voz que você está ouvindo, você saiba que é a voz do seu Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém? Então, queridos, a segunda coisa que eu preciso saber é quem é o Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? Mateus capítulo 28, no versículo 19, conhecido como o grande comissionamento, né? Que diz assim, olha, vou ler o discurso também. Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do pastor Chiquinho, da pastora Cida. Não, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem é o Pai? Deus. Quem é o Filho? E quem é o Espírito Santo? O próprio Espírito Santo. Então, é algo que nós que somos cristocêntricos, irmãos, né? Ou seja, Cristo é o centro de tudo. Nós temos como base a Trindade, ou seja, 3 em uma pessoa só. Algum questionamento sobre isso, irmãos? Porque infelizmente nós temos algumas outras seitas que não aceitam o Espírito Santo. Só Jesus, só Deus e Jesus. Que o Espírito Santo é, enfim, né? Mas não lê a Bíblia, irmão, porque assim, olha, segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha lá, 2 Coríntios, carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim, olha: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Ó, o presbítero Alexandre deu risada aí, agora gostou, né? Essa é a bênção apostólica, irmãos, que ela é utilizada na maioria das igrejas. Nós, né, temos como hábito dar a bênção sacerdotal. Amém, queridos? Que é a bênção que está lá em 2 Crônicas, capítulos... Números, capítulo... Tá vendo? Ó, os bereanos aí. Eu falei o que mesmo? Se meu povo que se chama por seu nome, eu faço uma confusão entre os dois, mas enfim, né? Nós temos a bênção sacerdotal, amém, queridos? No momento a gente, pastor, por que bênção sacerdotal e por que não bênção apostólica? É uma questão de discernimento, né? A visão que o Senhor nos deu para este lugar, amém, queridos? Amém? Mas vamos lá, mas é indiferente, amém, irmãos? Ou a bênção sacerdotal. Está errado da bênção apostólica? Não. Está errado da bênção sacerdotal? Não. O que está errado é não dar bênção nenhuma. Por exemplo, eu me arrependo profundamente, irmãos, de não ter ensinado meus filhos a pedir bênção para mim. Por quê? Eu, como pai, eu achava careta. Ficar pedindo bênção. Mas quando eu entendi na palavra do Senhor o que significa, quando o pai, a mãe abençoa, Deus te abençoe, meu filho. Benção, pai.
Nunca é tarde para aprender. Aí, ó, boa. Ensine os seus filhos. Ensine, né? Então, eu falo para vocês, repito, gente, eu me arrependo profundamente de não ter ensinado. Por quê? Por achar que era careta, que esse negócio de pensar pai, pensar mãe. Né? Mas olha, eu falo para vocês assim, olha, quero honrar minha amada esposa, né? E relembrá-la, né? Todas as vezes, quando nós chegávamos na casa da mãe dela, ou seja, por telefone, a primeira coisa que ela falava era: benção, mãe. Vocês entendem o que é isso? Pedir a bênção. Quando você pede a bênção, você recebe. Amém? Mas aí fica para um outro momento. Mas faça isso aí, ó, tá vendo? Já aprendeu aí, ó. Espero que chegar em casa agora, quero ver, hein? Se não der bênção, quer dizer, não. Né? Ai. Vamos lá, gente. Então, nós estamos falando sobre... Olha que interessante. Quando a pessoa não entende a questão da trindade, ou do Deus triuno que se fala, porque elas não leem a Bíblia. Porque olha aqui, ó, em Gênesis, no capítulo 1, olha que está aqui, ó, no capítulo 1, no versículo 28, está dizendo assim, ó, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Então, peraí. Também disse Deus: façamos. Deus não podia ter dizendo... O que Deus falou no versículo 3 aqui, irmão? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui no versículo 28, ele não podia dizer, facinho para dizer, falar também: eu vou fazer o homem. O que está indicando aqui, irmãos? Que ele não estava só. Aqui mostra muito claro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Guarda isso no coração. Amém? Porque nós precisamos entender esse momento aqui. Então a terceira coisa, agora eu sei que eu preciso nascer de novo, eu sei quem é o Espírito Santo. Agora, como é que eu sou guiado pelo Espírito Santo? E quando foi que o Espírito Santo veio? Irmão, você tem que ter um início, você tem que ter um meio, para que você veja o final. Amém, queridos? Então, vocês viram uma introdução até agora, como nascer, né? Quem é o Espírito Santo? E agora, peraí, mas o Espírito Santo já veio? O Espírito Santo já está aqui? Como é que ele está? Vamos ver isso? Vamos lá? O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá. Então, para Jesus ir, ele precisou ir para onde? Para ele ir para o céu, ele precisou ir para onde primeiro? Para a cruz. Quando Jesus está dizendo assim, ó, mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá. Para ele ir, ele tinha que ser traído, humilhado, açoitado, julgado, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Tem todo esse caminho, irmãos, que ele está dizendo aqui, ó, tá? E o que ele continua dizendo? Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus está indicando aqui a pessoa: olha, eu preciso ir, porque enquanto eu não for, o Espírito Santo não vem. E olha que 2 capítulos atrás, em Evangelho de João capítulo 14, no versículo 16, ele já trata desse assunto também. Ele diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Então ele está dizendo aqui que, olha, ele vai rogar ao Pai, e o Pai vai dar um Consolador. Amém, irmãos? Para quê? E quem é? 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber. Por que o mundo não pôde receber, irmãos? Porque o
rejeitaram, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha o que ele tá, olha que Jesus está, ele com as suas próprias palavras respondendo e já apontando. Olha, eu vou, quando eu for, o Consolador vai vir, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Uau, nós conhecemos, por quê? Porque nós nascemos de novo, amém, irmãos? Nós o conhecemos porque nós nascemos de novo. Para conhecer é preciso nascer de novo, amém, queridos? E porque ele habita em vós, estará em vós. Olha no versículo 14, João 14, 26, olha o que ele responde para nós, ó. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas quem, irmão? O Consolador. Quem é o Consolador, irmãos? Para não ficar nenhuma dúvida. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então aqui nós temos novamente a Trindade, mas o Consolador quem? O Espírito Santo, a quem o Pai, quem é o Pai? Deus enviará em meu nome. Em nome de quem? De Jesus Cristo, amém, queridos? Mais uma prova para que não haja nenhuma refutação entre o Pai, Filho e o Espírito Santo, amém, queridos? Mas qual é o papel? Qual é a função do Espírito Santo hoje? Hein, irmãos? Ele respondeu aqui. Primeiro, nos ensinar todas as coisas. Por que é necessário nos ensinar todas as coisas, irmãos? Vocês se lembram que nós acabamos de ler em Hebreus, capítulo 5, versículo 12? Acabamos de ler, irmão. Tudo bem que você não lembra que você comeu no almoço, amém, irmão? Mas nós acabamos de ler aqui agora. O que diz Hebreus, capítulo 5, versículo 12? Vós, que já era para seres mestres, é necessário que vos ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então é preciso ensinar de novo. E para isso, para nos ensinar, veio um mestre. Veio o Espírito Santo. E não só ensinar, irmãos, mas a segunda parte, ele não só vem ensinar, ele vem também nos fazer lembrar de tudo. De tudo o que, irmãos? De tudo o que você se alimenta da palavra de Deus. De tudo. Ele lembra você de tudo. Se eu chamar 1, 2, 3, não vou chamar não, meu irmão, que as pessoas vêm comigo quando eu chamo aqui, mas não vou chamar não, vem? Mas Elton, vem. Ah, não vou chamar. Né? Chamar o quê? E falar assim, ó, fala um versículo aí, cada um tem um versículo. Talvez o preferido, eu tenho um versículo que move a minha vida. Desde que eu vim para Jesus, ele move a minha vida. Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é um versículo que se tornou uma verdade na minha vida, irmãos. E eu creio que vocês têm versículos que são verdades na sua vida, que o Espírito Santo faz você lembrar. Quem já não teve a experiência, não me responda, amém? Todas as perguntas que eu faço é uma pergunta reflexiva, para que você reflita dentro do seu interior, amém? Quem já não, no momento em que você vê uma passagem, você vê algo, vem uma passagem na Bíblia, você associa. Se não está acontecendo isso, tem alguma coisa errada, irmãos. O seu HD está cheio de outras coisas, porque o papel do Espírito Santo é nos fazer lembrar de todas as coisas que está a respeito deles na sua palavra. Houve um amém. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, muito obrigado pelo seu amém, tão fervoroso. Ó, estou copiando o meu apóstolo lá. Querido, quando diz um amém,
assim seja. O que você se lembra? Qual é a palavra que arde no seu coração? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lógico que sua Bíblia está amarela lá na página, não sai dela? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, também está amarela, cheio de pó. Não sai dali, não. Vai de Gênesis para Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis, de Gênesis para Apocalipse, e vai, irmão. Se alimente, cresça, alimento sólido, chega de lentinho aqui, amém, irmãos? O que Paulo fala? Antes eu era menino. O que ele fazia? Pensava como menino, agia como menino, fazia, né? Mas teve um momento que ele diz, o que ele diz? Mas eu cresci e deixei as coisas de menino. Sabe, amados, infelizmente, o que nós vemos pessoas, não estou julgando ninguém, amém? Cada um na sua medida, amém, irmãos? Amém? Mas de repente você tem aí 25, 10, 15 anos no Evangelho, caminhando com o Senhor e ainda está no leitinho, continuando fazendo meninice, continuando com a sua fralda, irmãos, com a sua fralda que parece um travesseiro, murmurando, irado, murmurando demais, reclamando demais, porque está assado, não trocou a fralda, não passou um hipoglós, né? Uma pomadinha para curar as feridas, irmãos. Não deixou o azeite do Espírito Santo fazer aquilo que é preciso. E para isso, irmão, convido você. O ano que vem nós vamos ter um curso Rever aqui. Vem, irmão, vai ser uma bênção. Já estamos fazendo a propaganda. Vem, irmão, você vai tratar as feridas da sua alma. Eu estou sendo tratado nas feridas da minha alma, irmão. Onde nós tivemos um dia inteiro no retiro, em Diaconisa Marilda. Chorava igual, quer dizer, não, peraí. Não, eu, irmão. Irmãos, eu posso falar para vocês, porque eu estou fazendo, irmãos. Eu não vi ninguém falar, não, eu estou fazendo. E recomendo você que faça, irmãos. Pastor, o Senhor, eu mesmo, irmão. Carne pura, irmão. Procurando ser tratado, ser tirado das minhas perebas, tirado, sabe, as minhas feridas, as minhas mágoas, tirando as raízes, das amarguras que ainda estão enraizadas dentro de mim. Então eu vejo que eu tenho que avançar mais em Deus. Aí eu chego aqui e meu Deus, por que eu não vou? Aí eu pergunto, o Senhor fala, então, é isso. Caminho, verdade e a vida. Você trava quando você se confronta com a sua verdade, na verdade dele. No Evangelho de João, vamos voltar no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Olha que ele diz assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos... O que ele vai fazer, irmão? O que ele vai fazer, irmãos? Guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, irmãos. Qual é o papel do Espírito Santo nos dias de hoje? Para mim, para você, para nós, meus irmãos, para a igreja do Senhor, irmãos, é nos guiar para toda a verdade, para nos anunciar, para que nós possamos vislumbrar, para que nós possamos ver as coisas que hão de vir, irmãos. Sabe o que vai vir, irmãos? Eu sei, irmãos, eu sei, porque eu li em Apocalipse 21, novos céus e novas terras. Eu vi uma cidade ataviada descendo do céu, ou seja, a nova Jerusalém que me espera, que te espera, meu irmão. Você compreende isso, irmãos? Esse Espírito da verdade, quando ele vier, ele vai nos guiar só pela verdade, irmãos. Toda mentira cai por terra, irmãos. Esse é o papel do Espírito Santo dentro de mim, de você, ele ensinar você, para você discernir o que é bem e o que é mal, o que é mentira, o que é mentirinha. Não tem, tudo é mentira, né? O que é pecado, o que é pecadinho. Não, irmão, tudo é pecado.
O pecado, ele é abominável aos olhos de Deus. Agora o pecador, Deus o ama, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. E por que você faz? Por que você vê um drogado, você não dá atenção? Por que você vê uma prostituta, você não dá atenção? Por que você vê um morador de rua, você não dá atenção? Por que você vê aquela sua vizinha, o seu vizinho macumbeiro, e você não dá atenção? Por que você vê aquele traficante na beira, você passa de longe? Você julga, você fala. Por que, irmãos? Porque eu faço isso ainda. Falando comigo, irmão, porque eu ainda faço isso ainda. Ainda falta algo em mim, irmãos. Ainda falta algo em mim, irmãos. E onde, finalizando, e onde o Espírito Santo está hoje? Onde o Espírito Santo está hoje? Nós já acabamos de ler, irmãos. A resposta já nos foi dada. Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, 17. Que ele está dizendo aonde? Ele está dizendo aonde que está o Espírito Santo? Porque ele habita convosco e estará em vós, dentro, no nosso interior. É dessa forma que nós nos relacionamos hoje com o Espírito Santo, meu irmão. Mas olha, irmão, eu quero dizer algo para você. Olha, ele habita, ele está em nós. Ah, pastor, mas espera aí, é mesmo? Vamos na palavra, a palavra fala sobre isso. Fala, irmãos. Primeira carta a Coríntios, não fala só uma vez não, fala duas, viu, irmãos? Não fala uma vez só não, fala duas. Primeira carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, não sabeis. Se não sabia, está sabendo agora, amém? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque é o santuário de Deus que sois, quem, irmãos? Vós. É sagrado. Ah, pastor, mas aí está dizendo que é o Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus, pastor? Eu não sei. Então vamos lá? Quer ficar mais claro, irmãos? Aí Paulo não deixa dúvida, a palavra não deixa dúvida, irmãos. Pula mais 2 capítulos. Mais 2 não, mais 3. 1 Coríntios capítulo 6, para não ficar nenhuma dúvida, irmãos. Versículo 19. Novamente, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem, irmãos? Ficou claro agora? E que está onde, irmãos? Está onde? Em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Sabe por quê, irmãos? Versículo 20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, irmão. Ei, santuário do Espírito Santo. Ei, santuário, templo, morada do Espírito Santo que está em vós. Deixe-se ser guiado a partir de agora, conduzido a partir de hoje pelo Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Recebe, deixe. Muitas coisas que você fazia, eu te garanto, meu irmão, você vai deixar de fazer. Muitas coisas, minha irmã, que você pensava, você vai deixar de pensar. Deixa o Espírito Santo conduzir, irmão. Deixa o Espírito Santo te guiar, te levar. E você vai ver que você vai ter uma nova vida, porque você é uma nova criatura, amém, irmãos? Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, irmãos. Entenda isso, irmãos. Mas é necessário nascer de novo. Não tem como você ser guiado pelo Espírito Santo se você não nascer de novo.
Romanos capítulo 8, capítulo 10. Romanos capítulo 10, irmãos. Fala assim, olha. Depois do versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece comigo, irmãos? Serás salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, irmãos. A palavra do Senhor não tem confusão. A palavra do Senhor não nos deixa em nenhuma dúvida, em nada. O problema, irmão, sabe o que é? É esse evangeliquez contumaz no meio de nós. Que as palavras criam frases, as pessoas criam frases de efeito, que não estão inseridas, fundamentadas nos princípios elementares da palavra de Deus. E aí você ouve tantas vozes, mas a voz do seu pastor, do verdadeiro pastor, que está no Evangelho de João, capítulo 10, depois vocês leiam, ele diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vocês entendem isso, irmãos? Porque, irmãos, encerro aqui com o Evangelho de João, o capítulo 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Como foi anunciado, eu li para vocês. Jesus falou: eu preciso ir, eu preciso morrer por você, por você, por você. Eu preciso voltar, e Ele está à destra do Pai, aguardando cada um de nós, sendo o nosso advogado, sendo o nosso intercessor. Ele está nos aguardando, cada um de nós, porque Ele pagou um preço, queridos, um preço alto de sangue. Nós acabamos de ler aqui, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, que nós somos comprados. Qual o preço que foi pago por nós, irmãos? Foi o sangue de Jesus na cruz. Ele já veio, irmãos. Ele já fez a sua parte. Ele habita, Ele mora dentro de mim, Ele mora dentro de você, meu irmão. Agora, cabe a você, é a sua parte de fazer. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Amém? Quem está disposto nesta noite a realmente dar um passo para ser totalmente guiado, para ser totalmente conduzido pelo Espírito Santo? Mas faça isso com convicção, irmão. Faça isso com convicção, que seja a decisão da sua vida, irmãos. Daqui a 3 dias, irmãos, eu faço 31 anos servindo ao Senhor. A minha identidade, a minha RG espiritual, eu faço 31 anos, eu sou um jovem espiritualmente falando, com 31 anos, vou fazer agora, daqui a 3 dias, nessa busca, procurando crescer, irmãos. Só que o leitinho hoje não me sustenta mais, irmãos. Eu preciso de alimento sólido, e muito sólido. Eu preciso comer uma boa feijoada,
preciso comer uma boa lasanha, eu preciso comer um bom alimento. Eu não encontro outro alimento a não ser aqui, irmãos. Eu não sei de onde você tem se alimentado. Me perdoe, irmãos. Internet, YouTube, pregador famoso não é alimento. Ele é distração. Porque o que ele está falando lá, irmãos, ele buscou aqui, ó. Busca aqui, irmãos. Eu tenho buscado aqui, irmãos. Não adianta você ficar no que Deus revelou para ele, quer ver o que Deus revelou para você. Enquanto você estiver comendo a revelação dos outros, você vai viver naquilo que você está sendo revelado para você. Simplesmente você está naquilo só, naquele limite. Mas quando você vem para cá, irmãos, não tem limite. Está errado, pastor, o senhor está dizendo que está errado eu ouvir alguém? Não, não está errado não, irmão, pode ouvir, eu ouço. Mas eu sei quem eu ouço. Eu ouço quem me alimenta, irmãos. Eu ouço quem eu sei que tem uma vida no altar. E você sabe quem tem uma vida no altar através dos seus frutos, do seu ministério, da sua família. Você compreende, irmãos? O que te atrai é o que te move. E o que você busca é o que você encontra. Feche seus olhos brevemente. Essa é a hora da sua decisão. Essa é a sua hora do seu confronto com você mesmo. Essa é a hora da sua atitude. A escolha você já fez. Agora chegou a hora da atitude. A primeira atitude que você precisa tomar nesta noite, decisiva, que vai mudar a sua vida, foi a que eu tomei há quase 31 anos atrás. É de entregar a minha vida para Jesus. É entender o que estava escrito em Romanos. A palavra estava na minha boca, estava no meu coração. Eu confessei com a minha boca Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Me entreguei a Ele, tenho obedecido a Ele incondicionalmente, no tempo, na vontade e no propósito dele, irmãos. E eu queria convidar você. Tem alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus ainda? Gostaria de dizer sim, eu quero. Eu quero nesta noite te dar esse passo de uma entrega incondicional a Ele. Não chamo você para aceitar não, viu, irmãos? Chamo você para entregar aqui no altar do Senhor a sua vida nesta noite. Tem alguém que gostaria de fazer sim? Eu quero. Porque você, na medida em que você entrega a vida para Jesus, você recebe o pacote completo. Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Ele vai habitar dentro de você. Pastor, mas se eu não entregar a minha vida para Jesus, Ele não vai habitar dentro de mim? Não. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, para que você realmente tenha na plenitude aquilo que Ele é. Tem alguém que você diz assim, eu quero? Dá um aceno com a sua mão. Eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Tem alguém? Faça isso, irmãos. Faça isso, irmão. Dê um passo. Dê um passo de fé. Venha. Venha. Se entregue a Ele. Coloque diante dEle, no seu altar, aquilo que te aflige, te perturba, te angustia. Ele te diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim, eu vos aliviarei. É uma noite de entrega, irmãos. De se deixar ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo. E a única forma é nascer de novo. O nascer de novo é através de uma entrega. Maria se entregou, virgem, enfrentando toda a situação e a cultura da época. Ela não titubeou. E ela disse: eis-me aqui.
para que o Espírito Santo pairasse sobre ela e Jesus Cristo fosse gerado em seu ventre. Tem alguém que gostaria de dizer sim, eu quero? Eu quero, eu entendi e vou entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém? Escolha, decisão, atitude. Você faz a escolha, você toma a decisão e tem a atitude. Faça isso agora, irmãos. Tem alguém? Nada se compara a ti. Tem alguém? Nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Tu és o Senhor maravilhoso. Nada se compara a ti. Sabe, irmãos, Nada se compara. você precisa entender esse momento que nós estamos agora. Nada se compara. Você precisa entender esse momento que estamos agora. Um momento de uma batalha ferrenha, irmãos. Onde o seu sorriso, onde as suas palavras, onde o seu desdém atrapalha o reino espiritual de ser, as regiões celestiais de manifestar. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo entendem este momento, irmãos, de uma guerra espiritual intensa. Eu sei que houve uma guerra espiritual intensa no momento em que eu estava ali naquele lugar, no dia 26 de julho de 1992, para que a minha vida fosse liberta, irmãos. E é a mesma coisa que está ocorrendo aqui agora. Uma luta intensa. E você não pode ser um instrumento de distração, irmãos. Você tem que ser um instrumento de guerra nesta hora. Estando firme. Nós precisamos entender, queridos. Cada momento. Tem um momento sim de você adorar o Senhor. Tem um momento sim de você dizimar o Senhor. Tem um momento sim de você ouvir a palavra. Mas este é o momento de nós juntos darmos a oportunidade a outras pessoas que nós tivemos de ter um encontro real com Jesus Cristo. Fica em espírito de oração sempre, irmãos. É uma guerra. Não se levante. Porque quando você levanta, você distrai alguém. Não ande. Tem alguém que gostaria de? Tem alguém que gostaria de dizer? Sim, eu quero. Você já entregou a vida para Jesus, mas você precisa se reconciliar com Ele hoje, se reencontrar com Ele. Tem alguém que gostaria de dizer, eu quero? Você teve um período da sua vida que você deu uma parada, algo aconteceu e você esfriou, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você possa se reconciliar com Ele, retomar e deixar que Ele continue guiando a sua vida, porque você sabe que o tempo em que Ele estava guiando a sua vida, tudo acontecia não da forma que você queria, mas da forma que Ele já tinha preparado para você. Tem alguém? Ala kandara sharaka shandaraya la mandara kandaraya la shandara manam andaraya la suki dara manianda la stirianda shirika la sonandara makianda ere barakarando roshara kidirianda la mandama anda handara manama shia. Tem alguém?
Venha. Venha. Eu estou esperando alguém levantar. Seja você o primeiro. Você é ousado, você é ousada. Venha. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluias. É uma pena, mas já foi. Amém? Já foi. Já foi. É um tempo para tudo. Só não pode perder esse tempo. Time de Deus. Tudo é preparado, tudo é. E por um detalhe. Mas você pode fazer isso. Você precisa fazer isso. Ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Sábado que vem nós temos a nossa ceia, né? Eu creio que é um tempo muito precioso para nós. E eu passo essa semana se examinando. Amém, irmãos? Examine-se o homem a si mesmo. E venha tomar a ceia, venha se alimentar conosco, né? Sem ser na próxima terça, sem ser terça agora, na próxima terça-feira, ou seja, dia 1º de agosto, nós entramos em 21 dias de jejum, de oração e adoração, né? Será todos os dias aqui na igreja, das 20 às 22 horas, então venha estar conosco, né? Todos os dias, se possível, mas se não possível, pelo menos 1, 2, 3, né? Mas venha, reserve um tempo para você se colocar na presença do Senhor, deixar que o Espírito Santo continue fazendo aquilo que Ele já tem proposto, já tem pronto para você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos? Dá uma olhada para a direita, para a esquerda, dá uma olhadinha para trás, para frente, principalmente aqui para frente. Aleluia. Amém, queridos? Veja que pessoa linda está diante de você, do seu lado aí. Aproveita os casais que estiver aí, já aproveita, já semeia. Fala, oi minha linda, oi meu lindo. Glória a Deus, aleluia, né? Amém? Foi uma honra, foi um privilégio poder servir a vocês junto à mesa do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Deus abençoe, meus irmãos.